até chegar. Eu tenho fé, Deus não vai me abandonar. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, o Senhor comigo está. Eu sei o que é passar pelas montanhas e ouvir a voz do vento me assolar. Eu sei o que é andar pelo deserto e não encontrar uma sombra pra pousar. Ouvir o murmurar dos inimigos e a face da inveja contemplar. Andar no território do perigo e chorar sem ter um lenço pra enxugar. Mas sei também que Deus não me deixará sozinho, guardando meu caminho, Ele sempre está. Não vou parar, vou batalhar. Você já vai olhando o hino aí? Eu tenho fé, Deus não vai me abandonar. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, o Senhor comigo está. Não temerei, por onde eu andar o meu Senhor comigo irá. Não temerei, a força do meu Deus não há quem possa calcular. Não temerei, a sombra do meu Deus é meu escudo e proteção. Não temerei, o Deus do universo é a minha salvação. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, Deus não vai me abandonar. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, o Senhor comigo está. Não temerei, por onde eu andar o meu Senhor comigo. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por estar mais uma vez nesta rádio web para transmitir um programa este que pode, sem dúvida alguma, adentrar aos lares e aos corações. Abençoa cada um, Senhor, que conectar durante essa programação e que possa receber a bênção de Deus. Estendo as minhas mãos para pedir uma bênção toda especial também para este irmão que está realizando neste momento, Senhor, este programa para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, glórias ao nome do Senhor. Nós estamos ao vivo mais uma vez e estamos iniciando mais esta programação, o programa Semeando a Palavra. Nesta manhã, nós louvamos ao Senhor pela sua grande bondade, sua grande misericórdia, a qual o Senhor tem nos concedido um privilégio mais uma vez de estarmos vivos com saúde e na presença do Senhor. Programa Semeando a Palavra, que vai ao ar a partir da semana que vem. Já temos um horário definido, segunda, quarta e sexta. Semana que vem, nossa programação será segunda, quarta e sexta, às 7h20 da manhã. Programa Semeando a Palavra, este programa que está no ar há 3 anos, levando ao teu coração e ao seu lar o melhor da pregação e do estudo bíblico
a respeito da palavra de Deus. Nós queremos saudar com a paz do Senhor nesta manhã ao nosso pastor presidente. Você já ouviu ele aí dando a bênção no início do programa. Esta voz que você ouviu, nosso pastor presidente, pastor José Antônio Sobrinho também. Queremos saudar com a paz do Senhor o nosso vice-presidente, pastor pastor Amado Honório Machado. Queremos saudar com a paz do Senhor também na secretaria da igreja, evangelista Edir e pastor Israel. Também na recepção, cooperador Edenil Borges. Aqui na sonoplastia, nosso amigo e irmão, diácono Wesley. Na técnica do som, evangelista Robson Inácio. E aqui, esse que vos fala, evangelista Eliel Amâncio. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um ótimo programa com as bênçãos do Senhor. Você que nos ouve pela web rádio Atalaia, a paz do Senhor Jesus. Você que está ao vivo conosco pelo Facebook, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. O meu desejo é que o Espírito Santo alcance a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a glória de Deus invade o seu coração e te dê a paz. Nós vamos ouvir agora um louvor, uma canção, e já nós voltamos já para entrar no momento da palavra de Deus. A paz do Senhor, a nossa irmã Elza Costa Monteiro, irmã Dimeia Aquino, irmão Abimael, todos vocês que estão conectados conosco, por gentileza, você que pode, compartilhe essa transmissão, porque Deus certamente irá falar com alguém a respeito da palavra de Deus. Programa Semeando a Palavra está no ar, mais uma vez, no nome de Jesus. Se levantou pela manhã, Pai Abraão, para adorar, levou seu filho e os seus servos, mas seu filho Isaque logo perguntou: eu vejo fogo e a lenha, mas o cordeiro onde está? Deus proverá meu filho Isaque, Deus proverá para o adorar. Chegando lá onde Deus mandará, edificou para Deus um altar, colocou seu filho sobre ele, mas do céu bradou o anjo do Senhor: não faças mal para o seu filho, eu sou o Senhor, teu Salvador. Pois não negaste o teu filho, mas o cordeiro Deus proverá.
Rádio Atalaia Tangará e o programa Semeando a Palavra. Hoje, sexta-feira, eu quero desejar a todos os ouvintes um ótimo final de semana, que as mais ricas bênçãos do Senhor venha acompanhar a sua vida, venha estar diante de ti, na sua casa, na sua família, e que você não fique em casa, irmão. Graças a Deus nós estamos vendo as notícias, pelo menos aqui na nossa região, o índice da Covid tem caído, né? Tem caído, os cultos estão voltando aí às normalidades, e você que não tem nenhum histórico aí de enfermidade, você pode voltar a cultuar livremente, normalmente na igreja. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra a qual Deus colocou agora aqui no meu coração, e eu quero exaurir algumas lições a respeito do profeta Jeremias. Nós queremos falar algo para os irmãos nesta manhã a respeito da história ou da biografia do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é um personagem bíblico conhecido por ter sido um personagem emotivo, e por isso ele foi apelidado de profeta das lágrimas ou profeta das lamentações. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, Jeremias era um homem de vida solteira, não era casado, mas mesmo assim foi escolhido desde o ventre de sua mãe. No capítulo 1, por exemplo, da Bíblia, abra sua Bíblia, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia registra que antes que eu te formasse no ventre, olha lá, eu te conheci. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, de uma pessoa, antes mesmo o que aconteceu com Jeremias, Deus tem um projeto. E eu já quero abrir um parênteses aqui nessa manhã e liberar uma palavra para a tua vida. Ainda que você esteja 30 anos, 40 anos, 50 anos de idade, se Deus tem um projeto na tua vida, esse projeto vai se cumprir. Nós ouvimos um testemunho lindo aqui há poucos dias do presbítero irmão Jonas, que com 58 anos de idade assumiu a sua primeira congregação. Então, irmãos, não há prazo de validade quando se trata de bênção para o crente fiel. O importante é nós continuarmos aos pés de Jesus. O importante é nós continuarmos servindo ao Senhor e obedecendo os seus mandamentos. Irmão, eu posso sonhar, com certeza, irmão. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma escrita dizendo que é pecado sonhar. Pelo contrário, pecado é invejar o sonho dos seus irmãos, como aconteceu com José. Queriam matar José, queriam acabar com a história de José, mas José tinha uma história que não foi desejo de José. José não pediu para sonhar, foi Deus que concedeu sonhos a José. E ainda que tentaram embargar os sonhos de José, ele conseguiu vencer cada etapa da sua vida, cada etapa da sua história. E quem sabe tem alguém me assistindo nessa manhã, está dizendo: olha, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou chegar até o final, porque as coisas para mim estão tão difíceis, que parece que as lutas de todos os irmãos vieram sobre a minha carga, sobre os meus ombros, e eu não sei se eu vou suportar. Vai, irmão, você vai suportar, porque se Deus tem um projeto na tua vida, e Ele tem um projeto na tua vida, seja você homem, mulher, seja você jovem ou adolescente, enquanto Jesus Cristo não voltar, você tem direito de continuar sonhando, você tem todo o direito, o livre-arbítrio, de continuar desejando algo da parte de Deus. Então Deus escolhe Jeremias como um profeta, e no capítulo 1, as palavras, ou a palavra de Jeremias,
veio através do Senhor. Olha lá, versículo 2. E a ele veio a palavra do Senhor. Aleluia. E lhe veio também nos dias de Joaquim. Assim, olha Jeremias falando, irmão. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Deus começa a falar com Jeremias. E a primeira coisa que Deus fala para Jeremias é que Deus precisava dele, que Deus contaria com ele e que ele era um escolhido, sim, de Deus. E Deus diz: olha, Jeremias, talvez você não saiba ainda, porque quando Deus escolhe Jeremias, sabe o que Jeremias disse para o Senhor? Senhor, eu não sei falar, porque sou como uma criança. Ora, Jeremias com 24 anos de idade, chega para o Senhor e diz: eu não sei falar. Mas o que Jeremias estava dizendo é que ele não sabia pronunciar as palavras, ele não sabia qual mensagem entregar para o povo. Porque o profeta de Deus, ele não escolhe mensagem. O profeta de Deus, o homem de Deus, capacitado por Deus, ele entrega a mensagem que Deus manda ele entregar. É verdade que tem alguns aventureiros por aí que ele fica olhando o público, se o público é A, B, C ou D, e ele diz: opa, hoje o público é diferente, eu preciso pregar tal mensagem. É sinal que esse obreiro, esse profeta não orou. Porque o obreiro que ora, Deus revela para ele a mensagem. Independentemente se a igreja é grande, se a igreja é pequena, se tem 5 irmãos, se tem 500 irmãos, quando ele sobe no altar, Deus revela para ele a palavra, porque Deus vela e ele cuida pela sua palavra. Então, irmãos, o profeta, ele não escolhe mensagem. Então, eu vejo aqui uma grande preocupação na vida do profeta Jeremias, quando ele diz: Senhor, eu não sei falar, o que eu vou falar? Então Deus escolhe Jeremias e Deus começa dizendo: Jeremias, antes que você formasse no ventre da sua mãe, você já era um escolhido meu. Jeremias, antes de você estar neste mundo, eu já sabia qual mensagem você iria pregar. E nós observamos dentro da palavra de Deus, versículo 4, 5 e 6. Então disse eu, Jeremias falando agora mais uma vez: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Vou repetir. Quando Jeremias disse no sentido de ser criança, não é das suas atitudes como uma criança, e sim o que ele iria dizer para o povo. Então nós vemos aqui uma grande preocupação do profeta Jeremias em saber qual mensagem entregar para o povo. Mas olha o que Deus fala na sequência. Abra sua Bíblia, capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque você vai aonde eu mandar você ir. Olha aí, irmão. Quando Deus disse: aonde quer que eu quiser que você vai, Jeremias. Outra característica de um homem de Deus ou de um profeta: ele não escolhe aonde ele quer pregar, irmão. Eu preciso dizer algo aqui. Nós estamos vivendo, é claro que eu não vou generalizar, uma era de pregadores, porque hoje nós encontramos, diácono irmão Wesley, muitos pregadores. Você vai no YouTube, você vai no Instagram, você vai nas redes sociais, existem milhares de pregadores, mas quando você procura um homem de Deus, está difícil de encontrar. Ainda tem. A igreja do Senhor ainda tem os seus remanescentes aqui na terra, mas muitos querem ser pregadores por causa da fama, por causa do status, querem ter milhares de seguidores nas redes sociais. Se tem uma coisa que eu nunca me importei, foi com quantos seguidores nas redes sociais. É claro que eu tenho as minhas postagens nas redes sociais, não para promover o meu nome, mas para promover o reino celestial. Hoje a tecnologia está ao nosso favor.
Tem pessoas aqui, por exemplo, irmão Wesley, que está ouvindo a rádio na Alemanha, lá na cidade de Frankfurt. Tem pessoas hoje que estão ouvindo o programa lá no Peru, na Bolívia, tá, irmãos? Na Indonésia. Então nós precisamos da tecnologia, mas em se tratando de reino, em se tratando de cargos, em se tratando de responsabilidade de obreiros ou de pregadores, nós precisamos entender o profeta, o homem de Deus. Quando eu falo homem de Deus, a irmã também está inclusa, né? Porque tem muitas irmãs usadas por Deus. Então, em se tratando das coisas celestiais, eu não vou aonde eu quero. Vou dar um exemplo aqui da minha pessoa. Por exemplo, eu jamais imaginava estar residindo, residência com a minha família, aonde eu me encontro hoje. Mas eu orei, eu pedi a direção de Deus. Eu tinha X convites para morar em outros estados, para congregar em outras igrejas, para cuidar de outros rebanhos, com salários, quem sabe até fora do normal. Mas eu orei e Deus não aprovou. Deus disse para mim: vou te levar para o lado mais difícil, para o caminho mais difícil, para te mostrar que não é do jeito que o homem quer, mas do jeito que eu quero. Eu estou aqui morando há 3 anos neste lugar, e se eu disser para os irmãos que não existe luta, eu estarei mentindo. Que não tem dificuldades, eu estarei mentindo. Mas só que tem um porém: Deus tem alcançado a minha vida, a minha família e o meu ministério. Por quê? Porque eu saí a 1.300 quilômetros da minha família, deixei meus pais, deixei a família da minha esposa, porque Deus nos direcionou para este lugar. E desde quando eu pisei aqui, o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado. Eu poderia ter feito alguma coisa fora do contexto e hoje, quem sabe, eu não estaria vivo. Deus poderia ter me descido à sepultura por não fazer a vontade de Deus e sem direção de Deus. Nós estávamos ouvindo agora há pouco aqui uma canção, e o irmão Wesley foi feliz quando colocou, a respeito de Lázaro, aliás, a respeito de Abraão. Abraão, o que aconteceu? Deus disse a Abraão: sai do meio da sua parentela. E Abraão não ficou preocupado em questionar Deus: para onde o Senhor vai me mandar? Para onde é que eu vou? A terra lá é boa? Porque hoje tem alguns obreiros que eles perguntam assim: o dízimo lá é alto? Quantos irmãos tem na igreja? Tem algumas coisas, irmãos, que parece ser estranho, mas está acontecendo em nosso meio. Em meio à irmandade das igrejas, em meio aos obreiros. Não vamos ser menino e dizer que não existe isso, porque existe sim. Então o que eu vejo na vida de Abraão? Um chamado. E por isso Abraão foi abençoado. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Ou seja, eu ainda vou dizer, eu ainda vou te revelar. E sabe o que aconteceu? Por Abraão ser obediente, Deus abençoou. E Deus disse: eu abençoar-te-ei grandemente, Abraão. Quem sabe eu posso trazer essa mensagem na segunda-feira, né? As bênçãos que acompanhou Abraão. Mas o nós estamos falando aqui é sobre Jeremias. Então Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não sei qual é a mensagem, eu não sei qual é a pregação. E Deus disse: Jeremias, não se preocupe e nunca mais diga eu sou uma criança. Não temas, porque eu vou te dar a mensagem. Olha que coisa linda, irmão. Quando o Senhor disse: você vai dizer o que eu te mandar, Deus está dizendo: Jeremias, não se preocupe com a mensagem. E também não se preocupe com o que o público vai pensar. Se preocupe em ir aonde eu te mandar. E quando você chegar lá, Jeremias, abre bem a tua boca, porque eu vou te dar a mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ô irmão, Jeremias, ele foi escolhido, foi separado, foi chamado desde o ventre materno. E nós observamos na história de Jeremias
4 estágios, pelo menos, na vida do profeta Jeremias. Pelo menos 4 estágios. O primeiro estágio foi o estágio da sua formação profética. Por exemplo, esse estágio, que é o primeiro na vida do profeta Jeremias, corresponde ao período do reinado do rei Josias, que é do ano de 639 ao ano de 609 antes de Cristo. Além de uma sólida formação espiritual, por ter nascido em um lar de família de sacerdote, ou seja, uma família sacerdotal, o profeta Jeremias, ele alcança aí a grande reforma espiritual do rei Josias, aonde participou de um grande avivamento e da influência espiritual da profetisa Hulda. Então, o primeiro estágio da vida do profeta Jeremias foi um estágio de formação profética. Então vocês veem aí que Jeremias não nasceu e já saiu pregando. Não foi assim, irmão. Jeremias, com 24 anos, ele diz: Senhor, eu não sei o que eu vou pregar, porque eu sou como uma criança, então eu não sei qual vai ser a mensagem. Então Jeremias não catou um paletó, uma gravata e saiu com um anel de teologia no dedo e saiu dizendo: eu sou pregador, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Jeremias teve uma formação profética. Segundo, Jeremias passou por um estágio de afirmação profética. Olha aí, irmãos, esse período, que é o segundo estágio de Jeremias, corresponde aos reinados do rei Joacás, filho de Josias, e Joaquim, no ano de 609 a 598 a.C. Então, nenhum desses monarcas simpatizaram com as mensagens de Jeremias. Nenhum desses reis gostavam dos teores das mensagens que Jeremias anunciava. Por quê? Porque eram mensagens duras, eram mensagens de correção, de exortação, mas que saía do céu, vinha para o coração de Jeremias. E ai de Jeremias, se não pregasse ou entregasse tudo que Deus mandava ele dizer. Lembra que eu já disse aqui? O Senhor disse: Jeremias, não se preocupe aonde você vai, não se preocupe com quem você vai encontrar no teu caminho, e não se preocupe qual é a mensagem. Eu te chamei, eu te escolhi, você é meu, e eu vou colocar a mensagem para você pregar. Mas o que aconteceu? Jeremias começou a ser perseguido. Então nenhum desses aqui gostaram das mensagens de Jeremias, pois, ao mesmo exemplo de Elias, que Elias denunciava o pecado da família real, a família de Acabe, Elias veio e começa a denunciar o pecado da família de Acabe. Jeremias também começou a denunciar o pecado da família real, agora em Judá. Então isso jogava toda a corte do palácio contra ele. Ô irmão, pensa aqui comigo, o homem é rei, inúmeros serviçais a seu dispor, cheio de ouro no palácio, coroa, trono, e chega um rapaz simples, mas cheio de Deus, e começa a denunciar o pecado. É claro que ele iria passar vergonha, é claro que quem estava em sua volta iria ficar de boca aberta. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 18, vamos estudar a palavra de Deus aqui nessa manhã. Jeremias 18, versículo 18. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, portanto, ou porquanto, não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamos com a língua e não escutemos nenhum das suas palavras. Eles começam a arquitetar projetos para acabar com o ministério do profeta Jeremias. E, irmão, como o diabo é sujo e astuto, começam a maquinar um jeito do povo não acreditar nas mensagens
de Jeremias, mas não teve jeito não. Aleluia, não teve acordo não. Capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 7, olha lá. Parsur, filho de Emir, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar. Olha lá, irmãos. E Parsur feriu o profeta Jeremias. Ele machuca Jeremias quando ele ouve as mensagens do profeta Jeremias. Colocou Jeremias no cepo que está na porta superior de Benjamim. Aleluia! E sucedeu que no outro dia Parsur tirou Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Parsur, mas Magar Misabe. Aleluia! Glória! Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos. Os teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos para a Babilônia e serão feridos à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, todo o seu trabalho, todas as suas coisas preciosas, todos os seus tesouros. E tu, Parsur foi o que feriu Jeremias, né? E trancou Jeremias. E você, Parsur, todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás para a Babilônia, e ali vai morrer. Oh glória! Ali será sepultado, tu e todos os seus amigos, a qual estão profetizando mentira. Irmão, não mexe com crente não. Eu disse isso aqui ontem. Não mexe com crente, não mexe com homem de Deus. Então o que foi que houve? Nenhum da família real gostava das mensagens do profeta Jeremias. Irmão, eu quero dizer algo para você que está me assistindo e me ouvindo. Quando você for em um culto de doutrina, um culto bíblico, onde tem mensagem bíblica, porque o culto precisa ter mensagem, e Deus usar o pregador ou o pastor local da igreja com uma palavra de correção, não fica triste não, irmão. Não murmura não. Não critique o teu pastor, porque às vezes ele traz uma mensagem um pouco mais dura. Porque ele é o pastor da igreja. Ele precisa curar as feridas das ovelhas. O pastor da igreja, o pastor local, ele precisa ensinar o caminho para você chegar no céu. Então é Deus que está falando na boca do teu pastor. Não murmure, não termina o culto e fica fazendo rodinha na porta da igreja, ou chega na sua casa, fica mandando mensagem no zap. Você viu a mensagem do pastor? Hoje ele bateu. Não é que ele bateu, irmão, porque o pastor precisa dizer o que Deus manda ele falar. Porque o pastor, você não sabe, ele não chega no púlpito da igreja, pega a Bíblia e vai ler o texto e vai pregar, não. Quando você está dormindo de madrugada, o pastor está chorando ao pé da cama com a esposa dele, a família dele, para a tua vida, para a tua alma ser salva. O pastor da igreja, aquele que cuida do rebanho, pesa sobre os ombros dele trazer pão para a família da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Então quando o teu pastor pregar uma mensagem, mesmo que você não concorde, você tem o direito de não concordar, mas não murmure, porque você pode pagar um grande preço. Então o que aconteceu com Jeremias? Primeiro, ele teve o estágio de formação profética. Segundo, ele teve o estágio de afirmação profética. Terceiro, Jeremias também teve um estágio de desilusão profética. Por quê? Correspondente a esse estágio de desilusão na vida do profeta, o período do reinado agora de Zedequias, o último rei de Judá, no ano de 597 a 586 a.C., após ter a sua mensagem rejeitada pelo rei e pelo povo, o profeta Jeremias ficou desiludido, ficou triste, pensou quem sabe em desistir.
pensou em parar de profetizar no nome do Senhor. Aleluia! Jeremias pensou assim: não dá mais, não estão aceitando a mensagem. Aleluia! Só que, porém, mesmo ele pensando em parar, oh glória, mesmo em Jeremias pensando em desistir, na alma de Jeremias ainda ardia o fogo da palavra e da mensagem. Aleluia! Ele chegou a dizer que um fogo incendiava o seu coração, que ardia até os seus ossos. Oh glória! Jeremias não conseguia desistir. Abra sua Bíblia no capítulo 20, versículo 9 de Jeremias. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Encerrado nos meus ossos, estou fadigado de sofrer e não posso mais. Aleluia! Mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Ele pensava em desistir, mas não conseguia. Por quê? Porque o homem chamado por Deus, o crente escolhido por Deus, ainda que os percalços, os percursos sejam difíceis, no fundo ainda arde o coração dele, ainda queima a sua palavra. Aleluia! Então Jeremias não conseguia desistir. Foi preso no calabouço. Por quê? Pergunta para mim assim, pastor Eliel, por que prenderam Jeremias no calabouço? Sabe por quê? Porque Jeremias tinha compromisso com os céus. E quando o crente tem compromisso com o céu, ele vai ser preso em calabouço. Vão querer cortar a língua dele. É claro que eu não estou dizendo fisicamente, mas espiritualmente vão querer dar uma rasteira nele. Sabe por quê? Jeremias foi preso porque ele obedecia a voz de Deus e porque ele era crente de verdade. E quando a pessoa decide ser crente de verdade, vai encontrar inúmeros inimigos, inúmeras inimizades. Você vai ser rejeitado até pelos seus irmãos, como foi rejeitado José. Jeremias foi preso no calabouço. No capítulo 37, se você ler aí na tua casa agora, você vai perceber que lançaram Jeremias em uma cisterna. E eles pensaram que a cisterna tinha água. E eles disseram: nós vamos acabar com a voz desse profeta. Nunca mais ele vai denunciar pecado. Nunca mais ele vai profetizar em nome do Deus dele. Vamos achar uma cisterna, vamos colocar ele vai morrer afogado. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu ministro para a tua vida nessa manhã que os projetos do diabo contra você vai dar errado, mas você precisa permanecer fiel. Aleluia! Lançaram Jeremias na cisterna. A Bíblia fala que a cisterna estava vazia de água, porém dentro da cisterna tinha lama. Olha o mistério da revelação da palavra. Vamos jogar Jeremias na cisterna, não tem ninguém para tirar ele vai morrer afogado e nunca mais ele vai vir aqui no palácio denunciar pecado de ninguém. A Bíblia registra, glória a Deus, que quando Jeremias cai no fundo da cisterna, não tinha água, porém tinha lama. O que aconteceu? A lama amorteceu a queda de Jeremias. E ele não quebrou nenhum osso sequer. Imagine você, se tivesse água, ele poderia ter morrido afogado. Se não tivesse lama, o solo duro, ele poderia ter se quebrado todo. Quem sabe a coluna, o pescoço, a mão, o braço, o pé, e teria morrido. Mas a Bíblia fala que tinha lama. Aquela lama foi providencial para amortecer a queda de Jeremias. Jeremias se atolou inteiro com a força da queda, ficou daqui para cima, do pescoço para cima. Então eles, quem sabe ali, segurou Jeremias, mas o coração de Jeremias estava ligado no céu. Não tem jeito, irmão. Crente fiel, o coração dele é ligado no céu. E Jeremias, quem sabe, olhava para cima e via a claridade dos céus, e ele lembrava do salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De repente, chega
um eunuco chamado Ebed-Meleque para não deixar o profeta morrer naquela cisterna. Ele pega aproximadamente 30 homens, pega lá no porão do palácio várias roupas velhas, fazem cordas. Quando olha Jeremias na cisterna, Ebed-Meleque lança aquelas cordas feitas de roupa velha e fala para Jeremias: Jeremias, passa essa corda por debaixo dos seus braços, dos seus sovacos. Ebed-Meleque foi usado por Deus, o improvável. Deus quer usar o improvável para te abençoar, irmão. Oh, glória! E candaia suia darabagai. Quando pensaram que Jeremias iria morrer, irmão, a pele de Jeremias estava toda cozinhada pela lama fedida. A pele de Jeremias estava toda saindo. Mas Ebed-Meleque pega umas cordas feitas de pano, macia, coloca por debaixo dos braços de Jeremias e disse: Jeremias, você não vai morrer. Hoje chegou mais um escape para a tua história. Oh, Candarabagai. O quarto estágio na vida do profeta Jeremias foi um estágio de amadurecimento e consolação profética. Este período está pós-destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C. É neste período que o profeta descreveu toda a sua dor, a dor de Sião, por causa da destruição de Jerusalém e o templo, aleluia, no seu livro, que é Lamentações de Jeremias. Chegando a confessar, Jeremias, ele chega a confessar que havia parecido, quase que perdido a sua esperança no Senhor, em Lamentações capítulo 3. Porém, ao se lembrar das promessas de Deus e das suas infinitas misericórdias, o profeta Jeremias redobra o seu ânimo, recupera as suas forças. Oh, glória! Quem sabe Jeremias volta no capítulo 1 e lembra do que Deus disse para ele. Olha o que Deus disse para Jeremias. Jeremias, versículo 19, capítulo 1, 19. E pelejarão contra você, mas não vão prevalecer contra você, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, Jeremias. Oh, glória! Eu quero pregar para você nessa manhã, que está se sentindo perseguido, humilhado, cansado, fadigado. Eu não sei se é uma irmã do círculo de oração, eu não sei se é você que tem cargo na igreja, estão te perseguindo, te humilhando, e você quer entregar o seu cargo para o teu pastor, para o teu dirigente. E não faça isso, porque Deus conta contigo nesta obra. Oh, glória! Jeremias, ele disse assim: eu pensei que as minhas esperanças estavam se acabando, mas eu me lembro que no capítulo 1, Deus falou para mim: eu vou dar a mensagem, Jeremias, eu vou te levar, Jeremias, eu vou te colocar em lugares que vão te odiar, mas não se esqueça que o Deus que te chamou, Jeremias, estará contigo na prisão, no calabouço, na cisterna, na lama. Ah, o diabo quer te ver na lama, mas lá na lama Deus está com você, como esteve com Jeremias. Você pode receber essa palavra nesta manhã, irmãos. Aleluia. Olha o versículo 17 ainda do capítulo 1. Tudo, pois, cinge os seus lombos, levanta-te, Jeremias, diz tudo quanto eu te mandar. Não desanimes, Jeremias, diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Eis que te coloco hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a cidade, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes,
contra o seu sacerdote e contra o povo da terra. Aí no 19, Deus disse para Jeremias: vão pelejar contra você, Jeremias, vão querer te matar, vão querer te desanimar, vão querer te prender, vão querer fazer tudo com você, Jeremias, mas não vão conseguir. Sabe por quê? Porque eu sou contigo para te livrar. Irmãos que me ouve nesta manhã, nós estamos diante de um tempo atual que nós estamos vivendo, que nós precisamos pedir a Deus graça, misericórdia todos os dias, porque todos os dias há um levante do inimigo para querer calar a nossa voz, para querer roubar a nossa fé, para querer desestruturar as nossas esperanças, a nossa família, os nossos sonhos e os nossos ministérios. Você, obreiro que me ouve, o que nós precisamos nesses últimos dias, como homens e mulheres de Deus, é pedir que o Senhor nos dê visão. Quando eu digo visão, eu estou dizendo no sentido de sabedoria, que decisão tomar, que atitude fazer, porque hoje nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, na era digital, que se você pregar uma mensagem dura em qualquer igreja, o povo vai chamar a polícia, e o pastor vai ter que sair dentro do camburão, porque o povo, quando eu digo povo, não é toda a igreja de Cristo, tá, irmão? Porque os salvos em Jesus, eles amam a palavra de Deus, mas você pode ver que todo lugar, olha o que eu estou dizendo, cada lugar, cada região tem um grupinho de pessoas que eles querem manipular a igreja de Cristo, eles querem mandar na noiva do Cordeiro, eles querem escolher os pregadores que agradam a ele e a mensagem que agrada o público. Não, irmão, não é assim, não é assim que funciona. Pastores que me ouvem, não sei se tem algum pastor me ouvindo, pastores que me ouvem nesta manhã, antes de convidar qualquer preletor para a sua festividade, veja o currículo desse pregador, veja o histórico dele. É preciso tomar cuidado, irmão, de não trazer qualquer um em cima do altar da igreja de Cristo. Veja, se for possível, liga para o pastor dele. Ah, eu não tenho pastor, eu sou itinerante. Não, irmão, você pode ser itinerante, mas você tem que ter um pastor, você tem que ter uma congregação, você tem que devolver o seu dízimo, você tem que tomar santa ceia, você tem que participar da reunião de obreiro da sua igreja local. Ah, ninguém me manda, então não serve para ser obreiro, tá, irmão? Se você não quer obedecer o teu pastor, você quer ser o cara, o rei da cocada aí, e dizer, não, eu prego e ninguém me manda, para mim você está por fora, meu querido. Porque o obreiro que se preza, ele tem o seu pastor presidente, ele tem a sua credencial conveniada em uma convenção, tá, irmão? Então o que eu quero dizer para os... é um conselho de amigo, você que dirige trabalho na igreja, não convide qualquer um, irmão. Ah, ele não tem nome, ele não está nas redes sociais. Ei, então vem cá, lá vai um recado para você. Ele pode não ter nome na mídia, pode não ter vídeos no YouTube, pode não ter milhões de seguidores no Instagram, mas se Deus mandar você chamar aquele irmão que está lá na congregação e você nunca deu para ele uma oportunidade de saudação, eu tenho certeza que se Deus estiver na vida dele, quando ele abrir a boca, Deus começa a curar, libertar, batizar com o Espírito Santo. E tem mais uma coisa, você não vai precisar dar 5 mil, 10 mil para ele. Ô glória, amém, irmãos? Estou falando alguma coisa errada aqui? Então ore, querido. Quando você fazer um congresso, uma festividade, eu vou chamar fulano, porque lá onde ele passou houve um grande movimento, a igreja lotou, não, irmão, para de movimento. Deus não está preocupado com movimento, Deus está preocupado em levar as almas para o céu, irmão. Deus está preocupado, foi movimento. Aí você pergunta para ele, quantas almas salvou? Ah, nenhuma. Quantos batismos com o Espírito Santo? Ah, nenhum. Ah, então não serviu o trabalho.
Porque nós temos que fazer festa para salvar a alma, irmão. Nós temos que fazer festa para Deus salvar a alma. Por isso coloca a igreja 30 dias antes da festa de joelho. Vamos orar. Vamos pedir para Deus manifestar a glória. Ainda que o pregador seja local. Ainda que o pregador seja o pastor da igreja. O importante é a salvação de alma. Sabe, irmão, tem umas coisas que acontecem no meio religioso que às vezes deixa a gente triste e preocupado. É de preocupar mesmo, irmão. Então a visão do homem chamado por Deus, quando nós falamos da biografia de Jeremias, nós observamos nesse texto sagrado, nós aprendemos sobre a visão do homem chamado por Deus. O Senhor pergunta ao profeta Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Então Jeremias responde ao Senhor: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, esse texto está dizendo que o homem chamado por Deus, ele precisa ter visão das coisas de Deus. Amém, irmãos? O homem chamado por Deus precisa ter visão das coisas de Deus. O Senhor elogiou a visão de Jeremias quando ele disse: parabéns, Jeremias, viste bem. Irmãos, que o Senhor possa dizer o mesmo para você, profeta, que se diz profeta, para você, pregador, para você, pastor. Que o Senhor possa dar os parabéns para você, líderes, em todas as classes da igreja. Homens de Deus precisam ter visão de Deus. Todos os homens chamados por Deus tiveram visão. Por exemplo, Moisés teve a visão do Senhor no meio de uma sarça ardente que não se consumia. No livro de Êxodo 3, do versículo 1 ao 5. Em Deuteronômio 34, versículo 7, a Bíblia diz que era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Por que estou dizendo isso? Porque com 120 anos, Moisés ainda era homem de Deus, cheio de Deus. Oribiandaia, suribicandaraia. Moisés nunca perdeu a visão e nem a disposição e o vigor para fazer a obra de Deus. É muito sério isso, irmão, em se tratando de cargos na igreja, em se tratando de obras do Senhor, em se tratando de ministério, em se tratando de chamada ministerial. Eu vou repetir: Moisés com 120 anos não perdeu a sua visão espiritual, porque tinha compromisso com Deus e com a palavra do Senhor. Oribicandaraia. Aleluia! Sabe o que a Bíblia fala para nós? Nós, obreiro, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Oh, glória! Homens de Deus precisam ter visão de Deus. Precisam estar dispostos a buscar a Deus e receber a revelação de Deus. É claro que alguém quer copiar tudo do YouTube. Alguém quer copiar do Google, é mais fácil, né, irmão? Eu vou ver aqui que mensagem eu vou pregar hoje à noite. Não quer pagar o preço. Obreiro preguiçoso. Obreiro relaxado. Não quer dobrar o joelho, pedir a revelação da palavra. Não, eu vou pegar o meu tablet, porque lá eu vou achar muitas mensagens prontas, eu não tenho tempo de orar. Ah, conversa, rapaz. Não tem tempo de orar. Para mim você é um trouxa, você é um besta. Porque o dia tem 24 horas. E você falar que não tem tempo de orar, você está enganando você mesmo. O profeta Isaías teve a visão do Senhor. Sabe aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 5. O profeta Ezequiel,
o homem das grandes visões. Deus começa a se mostrar para Ezequiel, a se revelar a Ezequiel já no capítulo 1. E sabe o que aconteceu? Depois no capítulo 37, olha isso aqui, irmão. Deus veio sobre Ezequiel em visão e leva Ezequiel em um vale cheio de osso seco. Tem muita gente que ele quer escolher a visão. Tem muitos profetas aí, ele quer escolher a visão. Ei, Deus não nos chamou para ter uma vida light, diet. Deus nos chamou para mostrar o que ele quer mostrar, não o que eu quero ver. Aleluia ou não aleluia? O apóstolo João é exemplo de grandes profetas dentro da Bíblia, vidente da antiga aliança. O apóstolo João foi o grande vidente de Deus no Novo Testamento, quando ele escreve as grandes visões e revelações de Apocalipse. Oh glória! É porque não acontece mais milagre lá na minha igreja, eu vou importar um pregador de fora. Não acontece milagre na tua igreja porque você é um frouxo, você não ora, fica na Netflix, fica nas coisas imorais na internet. Deus não vai fazer milagre na tua igreja. Deus não vai salvar. Deus não vai batizar com o Espírito Santo, porque você não está buscando. Aleluia. Então homens de Deus precisam ter visão de Deus. A visão ampliada. O homem de Deus precisa ter a sua visão aguçada, a sua visão ampliada. Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao versículo 15. Deus já disse isso aqui no início. Deus convidou Abraão, aleluia, a ampliar a sua visão. Ah, irmão, o crente ele precisa ter visão de águia. Eu já preguei isso aqui um dia, tá no canal no YouTube. Crente pardal e o crente águia, tá lá. Depois você procura lá que você acha. Sabe por que muitos não crescem? Ele vê só aqui, ó. A águia não. A águia vê toda a sua volta. Deus chama Abraão para ampliar a sua visão. E Deus disse: Abraão, levanta agora, Abraão. Foi assim que Deus disse: os teus olhos, e olha desde o lugar aonde está, para a banda do norte. Aleluia. Olha bem, Abraão, para as campinas do norte, porque eu quero ampliar a tua visão, Abraão. Oh, glória a Deus. Olha agora para a banda do sul. Olha para a banda do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que você está vendo, Abraão, aleluia, hei de dar a ti e toda a tua semente para sempre. Para sempre, é para sempre, Abraão. Você que está me ouvindo e me assistindo, levante a tua mão agora. Deus está te convidando a ampliar a visão espiritual na tua vida. Obreiros, irmãos do círculo de oração, Deus convida vocês a ampliar a tua visão espiritual. Deus quer aguçar a tua visão nesses últimos dias, como homens de Deus e mulheres de Deus. Erekandai assuri kandarai. Lei com decleve astor que defácia. Nagai comondoko que me andaraia. Quer ter visão de Deus, mas não quer orar. Quer ter visão de Deus, mas não quer jejuar. Quer ter mensagem para agradar o povo, mas não quer pagar o preço. Me desculpa, irmão, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo dá um conselho. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 18, se não me foge a memória. Você tem uma Bíblia em casa aí, crente? Capítulo 3 de Apocalipse, vamos ver o que o Senhor deixou escrito, versículo 18. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça,
vestes branca para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Eu quero ver o sobrenatural de Deus, eu quero ver o agir de Deus, mas não tira o olho da pornografia. Eu quero ver o outro lado, eu quero ver. Você não vai ver nada. Você não vai ver nada. Você não vai ver. Enquanto não se consertar diante de Deus, você não vai ver. Eu vou repetir. É um conselho de Jesus para nós, que temos cargo na igreja. Obreiros, aconselho que compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, veste branca para que vista não apareça a tua vergonha e a tua nudez, que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Nós estamos falando da visão espiritual. Homens de Deus precisam ter visão de Deus. A visão de qual nós estamos falando aqui nessa manhã não é simplesmente o homem ter uma experiência. Eu quero ter uma experiência mística do mundo espiritual. Não, nós estamos falando aqui de uma visão do crescimento. Você vai crescendo, Deus vai te mostrando, você vai crescendo. E o reino de Deus vai sendo ampliado. Vai ter que arrumar mais tenda, consertar as coisas e ter tenda. Mas é preciso você estar com teus olhos fitos aonde? No Rei. Teus olhos precisam estar no Rei da Glória e no futuro glorioso. Para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 12, versículo 2, e eu preciso encerrar. Hebreus 12, abra sua Bíblia. Aqui é a Bíblia, irmão. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus. Olhando para onde, irmão Eliel? Para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu preciso olhar para Jesus, para o Rei da Glória. Fique com esta palavra nesta manhã. Homens de Deus, e claro que mulheres também, precisam ter visões de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Diácono Wesley vai estar soltando um trechinho de um louvor e já eu volto para fazer os agradecimentos. Glória a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você
homem nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta. Programa Semeando a Palavra no Ar. Nós já estamos encerrando porque o nosso sonoplasta tem um compromisso e ele precisa sair agora, tá bom? Segunda-feira, 7h20 da manhã, se o Senhor Jesus permitir, estaremos de volta com uma mensagem para o teu coração. Quero agradecer a Deus o privilégio em mais uma programação e quero ler aqui os recados dos irmãos, né? O irmão Eberson, ele está trabalhando, né? Ele é motorista de caminhão, carreta, e ele está ouvindo o programa lá em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Paz do Senhor, pastor, estou ouvindo o Senhor aqui no trabalho em Nova Andradina. Ele está ouvindo pela web rádio, a Rádio Atalaia. Você que quer ouvir pela rádio, irmão, tá? É só baixar o aplicativo no Play Store do seu celular, Rádio Atalaia Tangará. Às vezes você não tem tempo de ficar aí no Facebook, né? Faça igual os irmãos, né? A irmã Ângela Moura, ela comprou 3 caixas de som bem grandes, do tamanho do caminhão quase, né, Wesley? E colocou lá pelo Bluetooth, ou não sei se foi um cabo, e ela ouve lá, né? Então tem como você ouvir pelo rádio, tá bom, irmãos? Também nossos irmãos lá no Paraná, irmão Nedir, o Mateus e a Jussara, também mandou uma foto aqui para nós ontem, aí viu o tamanho da caixa de som? Os irmãos lá no Paraná conectados na web rádio Atalaia, ouvindo também, que Deus abençoe. Eu quero saudar com a paz do Senhor. Nesta oportunidade nós queremos mandar um grande abraço e saudar com a paz do Senhor pastor Francisco, né? Pastor Francisco Benedito e irmã Délia, sua esposa, eles estão na audiência do programa. Que Deus abençoe pastor Francisco, que Deus abençoe irmã Délia, e ela mandou um áudio aqui para nós. Nós estamos ouvindo o programa, né? Graças a Deus. Deus abençoe pastor Francisco, irmã Délia, um grande abraço para vocês, tá? Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de todos que estão ao vivo conosco. E você que não tem o nosso zap, você pode mandar mensagem para nós, vou estar falando, né? O irmão Jeremias e a irmã Laís, obrigado, irmão Jeremias. Esse casal abençoado que esteve conosco ali no Jardim Santa Lúcia ontem, irmão Wesley, pela misericórdia do Senhor, foi o nosso culto de posse ontem ali. O pastor nos concedeu essa graça de conduzir ali a igreja no Jardim Santa Lúcia, tá, irmãos? Então, amanhã já é a nossa Santa Ceia. Você que quer participar da Santa Ceia conosco, amanhã às 19 horas estaremos lá no Jardim Santa Lúcia. Um abraço, irmão Jeremias e irmã Laís, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos ver quem mais está conectado conosco aqui, rapidamente, né? Glória ao nome de Jesus. O Jean e a Thalita, lá no Mato Grosso do Sul, está dizendo: paz do Senhor, irmão. Deus continue abençoando sua vida mais e mais. Manda um abraço para nós aqui, São Francisco, Rondônia. Olha, ele está em Rondônia. Aleluia. Deus abençoe Jean e a sua esposa, a irmã Thalita. A irmã Rosângela Cabral, ela diz: a paz do Senhor, Deus continue abençoando. Irmã Dirce Paulino, em Campo Novo do Parecis, sou de Campo Novo do Parecis. Irmã Dirce estava conosco ontem, né? Está conosco hoje novamente. Deus abençoe, irmã Dirce Paulino. Também o Aldresson Santos está na audiência da programação. Estou conectado aqui. Um abraço, né? Nosso amigo irmão Aldresson Santos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós precisamos encerrar esta programação. Eu vou falar aqui o meu zap, se você quiser marcar, caneta e papel na mão. O DDD é 67, DDD 67 99664 1627. Vou repetir para você que quer mandar um zap para nós durante a semana, ou até hoje ainda, vou estar ouvindo e orando por você. DDD 67 99664 1627. Você que quer ofertar para este programa, você que quer nos ajudar com uma oferta, nós precisamos da sua oferta, tá, irmãos?
eu nunca fui de pedir, mas realmente agora, nesse momento, nós estamos precisando da sua oferta. Você pode mandar para nós pelo Pix ou pela conta bancária. Então nos procure, porque realmente nós estamos precisando também da sua oferta. Eu não estaria dizendo isso aqui, quem me conhece sabe, se nós não estivéssemos precisando da sua ajuda, que é a sua oferta. Você que quer fazer um propósito com Deus, de nos ajudar nesta programação, você pode nos procurar aí no privado e dizer: pastor, eu posso dar R$5? Amém. Todo mês eu posso contribuir com R$10? Amém. Então nós precisamos. Por quê? Porque tem gastos aqui na rádio, né, irmãos? Foi um grande investimento em câmeras, né, de última geração, né, irmão Wesley? Tripés, microfones. Essa parede que os irmãos estão vendo foi trocada toda o forro, e nós precisamos aí da sua ajuda, da sua oferta. Temos gasto com cabos, né, irmãos? Todos os dias, às vezes, tem que comprar cabos, e temos que ajudar os nossos irmãos, tá? Que aqui estão. Então você que quer fazer um compromisso, não comigo, mas com este programa, nos procure. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graça pela vida dos nossos ouvintes, que o Senhor continue abençoando cada casa, cada lar, cada família, em no nome de Jesus. Senhor, conceda a cada um ótimo final de semana, cheio de bênção, de maravilha e de vitória, em no nome de Jesus. Nos ajude a vencer, a estar na tua presença, obedecendo a tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.